Olá, caríssimas, caríssimos, como estão? Espero que todos bem na quarentena, se cuidando, e é um prazer imenso participar dessa conversa, desse bate-papo sobre fake news e pós-verdade, junto ao Centro Universitário Senac, um lugar que gosto muito de estar, gosto muito de trabalhar. Olá a todos que estão entrando, sejam todos bem-vindos e espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem interessante e reflexivo sobre essa temática. Me apresentando antes para vocês que não me conhecem ou para vocês que me conhecem de vista pelos corredores da universidade, eu sou Marcos Brogna, eu sou formado em jornalismo, minha graduação é em jornalismo pela Faculdade Casper Libero. Eu trabalhei no jornalismo diário, em jornal impresso, por 15 anos, desde repórter até editor-chefe. Me especializei em comunicação jornalística também pela Casper Libero. E hoje sou mestrando pela Casper Libero também em comunicação contemporânea, e onde eu participo de um grupo que trabalha a questão das fake news junto a alunos do ensino médio, buscando transformar multiplicadores para não só detectar, como servir de multiplicadores para que a fake news não seja algo a nos sufocar, né, nesse momento que a gente vive. Sou professor do Senac, hoje eu estou dando aula nos cursos de publicidade e propaganda, dou aula no curso também de produção multimídia, no curso de marketing. Em geral, dou aulas ligadas à área de comunicação, que é a minha área de formação e de atuação no mercado. Trabalhei também em editoras, onde publiquei alguns livros, na área de diversidade, na área de sustentabilidade, na área de liberdade, trabalhando um pouquinho esse conceito tão amplo de liberdade. E acabei de produzir um livro e que me deixou muito feliz, pela editora Senac, que está aí para surgir, que envolve o tema diversidade, que é um tema que eu gosto muito de trabalhar. E hoje o nosso tema é a comunicação em tempos de pós-verdade e fake news. O que falarmos sobre isso, né? Primeiramente, eu queria dividir esse nosso papo em 3 momentos, tá? Eu queria trabalhar conceitos, para a gente entender um pouquinho de conceitos. Eu queria trabalhar contexto, o contexto em que a gente vive, e ações práticas. O que está acontecendo e o que a gente pode fazer diante disso. Vamos lá. Primeiramente, 2 conceitos importantes para a gente pensar em relação a essa temática. Primeiro conceito é de fake news. O que é fake news? O próprio nome já é uma contradição, né? Porque fake é falso, news notícia. Se é falso, não é notícia, né? Se é fake, não é news. Concordam? Né? Só que é um nome que foi tão disseminado mundialmente que é um nome muito utilizado, inclusive, na área acadêmica. Né? Porém, o nome mais correto para a gente trabalhar seria desinformação. Né, aquilo que não é informação, né, porque a notícia ela é a divulgação de um fato que aconteceu. Né? Se é falso, não é notícia, é uma mentira. Então fake news é mentira, né? É a divulgação da mentira. Outro conceito para a gente pensar é o de pós-verdade. Pós-verdade é um nome meio estranho, né? Depois da verdade, né? Se a gente for pensar o que significa pós-verdade, seria depois da verdade. Por que depois da verdade? É um momento em que a gente deixa de ver na verdade algo importante. A verdade deixa de ser algo importante para que no lugar dela entre uma nova verdade ou uma verdade criada, uma verdade fantasiada, a minha verdade. Cada um faz a sua verdade, né? Esse momento em que tudo começa a ser questionado, até a própria ciência, num momento que a gente precisa tanto de ciência, né? Para que entre no lugar da verdade uma outra falsa verdade, né? Uma verdade criada. E aí, vamos falar um pouquinho de contexto para a gente entender esses conceitos. Né? Que contexto é esse em que a gente vive? Primeira pergunta em relação a esse contexto. A mentira é uma novidade, gente? A mentira seria uma novidade? Só agora as pessoas mentem? É isso? Claro que não. Né? A mentira acompanha o ser humano de longa data. A mentira está junto ao ser humano há muito tempo, é uma ferramenta utilizada por ele há muito tempo, por nós humanos. Né? Acontece que agora
a mentira ganhou uma proporção estratosférica, catalisada por dois contextos interessantes para a gente pensar. Tá? O primeiro contexto é o do mundo líquido, que o Zygmunt Bauman, o sociólogo polonês, trabalhou muito bem. Né? O mundo em que as verdades começam a ruir, o mundo em que as instituições começam a perder as suas características, as pessoas começam a não ver mais razões para a sua ação enquanto ser humano no mundo, e tudo fica líquido, tudo fica encaixável em qualquer condição conforme a conveniência. Né? Então, o mundo líquido é um mundo em que as estruturas começam a ruir, segundo o Bauman. E aí a gente começa a questionar até as verdades científicas. Né? Soma-se a esse mundo líquido o mundo digital. E aí a gente tem dois fenômenos importantes, né? Um fenômeno que é o do questionamento das verdades, né? Daquilo que a gente conhecia como instituições, como verdades, como coisas sólidas que são indiscutíveis, começa tudo a ser discutido, né? E também temos a realidade digital, que é a realidade que nos coloca num outro patamar de comunicação, em tempo real, numa velocidade muito maior do que a comunicação que se conhecia até então, e numa interatividade muito maior do que se conhecia até então, ou seja, uma proporção muito maior. Então, o que acontece hoje de novidade em relação à mentira é que a mentira hoje é produzida em escala industrial. Né? A mentira hoje é produzida e compartilhada em escala industrial. E qual é a função dela? Né? Ela tem uma função. Né? Aliás, é muito interessante a gente estar discutindo hoje fake news, já que hoje o Supremo Tribunal Federal agiu junto à Polícia Federal para fazer apreensões por entre várias suspeitas de uso da fake news para enganar pessoas, para tomar atitudes aí utilizando a mentira como uma forma de agir. Então, é muito pertinente discutirmos fake news. A mentira ganhou uma proporção hoje que não era conhecida antes. Daí o porquê da gente discutir essa questão neste momento. Então, mentira não é novidade, porém, o termo fake news, que vem com tanta força nos tempos de hoje, ele vem justamente porque a tecnologia, né, junto a esse mundo líquido que a gente vive hoje, proporciona um contexto muito propício para as fake news. Tem um livrinho interessante que eu trouxe aqui pra gente, que eu vou usar como uma referência, que é esse livrinho aqui, ó, Ética e Pós-Verdade. Eu vou citar 3 autores dele para a gente pensar um pouquinho nesse momento de pós-verdade, nesse momento de fake news. Esse livro tem 5 autores, são 5 intelectuais brasileiros muito interessantes, né, que trabalham esse momento da pós-verdade para a gente entender um pouquinho, à luz aí de uma bibliografia interessante, esse conceito de pós-verdade e onde a fake news entra nele. O Christian Dunker, que é um dos autores, ele diz o seguinte, ó, a pós-verdade requer uma recusa do outro, uma cultura da indiferença que, quando se vê ameaçada, reage com ódio e violência. Ou seja, o Dunker está associando esse tempo de pós-verdade a um tempo em que o ódio e a violência se somam na construção da informação ou da desinformação, melhor dizendo. Né? Então é a recusa do outro, ou seja, eu não quero você perto de mim porque a sua opinião é diferente da minha. E se a gente for ver as nossas ações em redes sociais, a gente percebe muito isso. Não quero estar do lado... Não, querido, grande você, meu querido. Aliás, todo mundo que está acenando aí, queridíssimos, o Bauman, meus alunos queridos, estou vendo todos aqui aparecendo, eu vou falando com vocês ao longo da fala, tá? Então, voltando ao Dunker, ele vai falar que a pós-verdade ela traz uma realidade de ódio ao outro, ódio à adversidade. Eu não aceito o pensamento contrário ao meu. O que eu faço? Eu quero combater o outro pelo simples fato dele pensar diferente de mim. Então vira uma estratégia do quê? De confronto. Né? O confronto de guerra. Eu não quero um debate, eu não quero a dialética, eu nego o outro pelo simples fato dele não concordar com a minha visão de mundo no momento em que cada um faz a sua verdade. Imagine a confusão disso. Né? A outra autora que também está presente no livro, a Márcia Tiburi, ela fala o seguinte, ó, há 2 formas básicas de experimentar o cotidiano virtual.
que é onde a gente mergulha em todas as nossas navegações na internet, né? Uma é pela transcendência, ou seja, eu me levo o meu avatar até tudo aquilo que é digital, ou pela loucura. Ou seja, a Marcia Tiburi, ela vai falar um pouquinho que esse momento de pós-verdade é um momento de loucura. As pessoas estão enlouquecidas pelas suas opiniões. E dá pra gente perceber que estão mesmo, né? Muitas pessoas se perdem na maneira de comentar, na maneira de se expor. E tem famílias se desmanchando simplesmente por causa do WhatsApp, né? Tem famílias se tretando, como se diz, né, na rede e havendo guerras entre pessoas da mesma família ou entre amigos de muito tempo por causa de opiniões, por causa de divergências de opiniões. Ora, a divergência é natural. Se a gente pensar tudo igual, seria insuportável viver. Então, mas nós vivemos um momento em que a loucura começa a ganhar cenário dentro dessa rede. E outro autor, que é o Vladimir Safatli, que é um professor universitário, também é colunista da Folha de São Paulo, ele diz o seguinte, ele fala que a persuasão se transformou na explosão da irracionalidade, que só conhece o conceito de razão baseado em dicotomias. É bem interessante o que o Safatli fala. A pós-verdade tem a ver com o momento de dicotomia, aquele momento de o bem contra o mal. Eu sou o bem, você é o mal. Ou seja, eu quero eliminar você porque você é algo a ser combatido, né? Você vai contra os princípios de mundo que não pode, que é um modelo de mundo seu que não pode existir, porque é o meu princípio que tem que prevalecer. Esse é o pensamento da dicotomia que era presente, por exemplo, na Inquisição. Na Inquisição, quem não era favorável aos dogmas da igreja ia para a fogueira, né? Não tem discussão. Nós não vamos fazer um debate aqui sobre quem acredita no quê. Se você não acreditar nesses dogmas, você vai para a fogueira, né? Então é essa realidade para a gente entender esse momento de pós-verdade. O ódio e a violência, a loucura, chega a extravasar isso ao ponto da loucura, baseado no quê? Na dicotomia. Eu estou combatendo algo que eu tenho que combater. Por quê? Porque o meu modelo de mundo é um modelo bom, o seu é um modelo ruim. Então vira um momento dicotômico totalmente. Nesse momento de pandemia, como a gente poderia entender esse momento de pandemia com a questão da pós-verdade? É muito interessante a gente pensar o quanto a pós-verdade e a fake news, o quanto elas são destrutivas neste momento específico que a gente precisa da verdade como uma forma de sobrevivência. A verdade é uma maneira da gente sobreviver nos tempos de hoje. E a mentira é uma forma de morte. A mentira coloca vidas em risco. E já tem especialistas na área de comunicação que chamam esse momento, que é muito interessante essa expressão, de infodemia. Nós temos uma pandemia gerada por um vírus e nós temos a infodemia, ou seja, é uma pandemia de mentira, é uma doença na comunicação, é uma falta total de comunicação. Nós estamos vivendo um momento em que a comunicação começa a ser usada de maneira completamente destrutiva, né? Uma maneira completamente com intenções de transformar a vida das pessoas em uma distopia, quase, né? Você tem um mundo distópico, um mundo surreal. O Brasil vive um momento que parece a surrealidade nas discussões que se tem. Aqui houve uma polarização política de um vírus. O vírus ganhou uma condição política, as pessoas guerreiam em volta de um vírus que ataca todo mundo, né? Que não tem partido político. O vírus não tem partido político nenhum, ele ataca qualquer um, né? E aqui ganhou uma dimensão absurda, né, de política. Então, para a gente ter uma noção dos números do que a gente está falando, vamos citar alguns números para a gente ter uma noção do tamanho disso. A União Europeia, semanas atrás, lançou uma informação seguinte: 2.700 fake news são produzidas por dia só na União Europeia em relação à pandemia. 2.700 informações por dia. Tá? Segundo uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nós tendemos a acreditar e compartilhar a notícia falsa 70%, com 70% mais de chances do que a notícia verdadeira. Ou seja,
tendemos com 70% mais de chance a compartilhar a notícia falsa do que a notícia verdadeira. Mundo, tá? Esse é o contexto mundo. E trazendo para o Brasil, para a gente entender um pouquinho esses números, para a gente entender um pouquinho esse contexto, no Brasil, segundo uma pesquisa da Havas, 110 milhões de pessoas acreditam em pelo menos uma notícia falsa durante a pesquisa quando ela foi feita. Ou seja, 1 em cada 7 brasileiros. Tá? 70 pessoas, 110 milhões de brasileiros, desculpe, me confundi aqui com os números, né? Vocês já sabem que a minha área são as humanas, né? Os números nem tanto. 110 milhões de brasileiros acreditaram em notícia falsa, segundo essa pesquisa. E aí, vamos citar alguns, tá? Vamos citar alguns. Gargarejo com água, limão e vinagre, para acabar com o vírus que fica na garganta antes de entrar nas vias aéreas. Notícia falsa. Isso foi compartilhado aos milhões. Eu recebi várias. Vocês devem ter recebido também. Outro exemplo. Criação do vírus pela China para dominar o mundo na questão do comércio internacional. Notícia falsa. Não há nenhuma comprovação de que isso tenha acontecido até então. Outra notícia falsa. Remédios milagrosos que já teriam acontecido para que nós possamos nos livrarmos do vírus. A cloroquina está salvando pessoas. É um remédio que está sendo pesquisado? É. Mas é um remédio que também tem perigos? Também é. Né? Então, toda a discussão em cima da cloroquina, colocando-a como ou a salvação ou a destruição da humanidade. Extremos. É a era da polarização. Né? A ciência não olha para a cloroquina nem como o inferno, nem para o céu, nem como o céu. A ciência olha para a cloroquina como algo a ser estudado, não tem ainda nada comprovadamente, né, certeza científica de que aquilo é realmente eficaz. E enquanto isso começa a ser usado em proporções absurdas, o que a ciência faz? Emite cuidados. Gente, calma, isso ainda não é totalmente confiável. Mas como a polarização enxerga? Se você é a favor, você é X. Se você é contra, você é Y. E aí, o que acontece com a polarização? A pessoa se coloca em um dos lados do polo e aquele lado vai obrigá-la ou a odiar ou a amar aquele remédio. Né? Isso é a polarização. A polarização ela é cega. Ela não permite o senso crítico. Ela não permite que você tenha bom senso. Né? Bom senso de analisar que ainda não é certeza. Tá? Nem demonizar, nem endeusar. Né? Ainda não é certeza, ainda não é para ser usado da forma como está, segundo a ciência. E outra, não sou eu que estou falando, é a ciência, eu não sou cientista. Saber o seu lugar é muito importante nessa hora. A quem eu recorro para falar de ciência? A ciência. A quem eu recorro para falar qual é o formato verdadeiro da Terra? A ciência. Ah, mas eu acho... Não, o que você acha... Pode até achar, mas você não pode contestar a verdade científica sem os parâmetros da ciência. Né? Agora, no mundo do achismo, tudo cabe, esse é o problema. Então você contesta uma verdade científica através do quê? Do achismo, através daquilo que eu acho. A minha verdade é a minha verdade. Então, voltando aqui aos exemplos de fake news. Né? Caixões enterrados vazios. Olha o perigo de uma informação dessa. Tem caixões enterrados vazios. Vacina milagrosa. Estou falando aqui de vários polos ideológicos. Tá? Vacina milagrosa inventada pelos cubanos. Não foi. Não houve vacina inventada pelos cubanos. Né? A tubaína com método de tortura. Isso foi divulgado aos montes. Né? Foi falado o nome tubaína porque tubaína é uma forma de tortura. Não é. Não tem nenhuma... Isso já foi desmentido também. Em relação aos fact-checking, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Tá? Foi inventado um artigo atribuído ao Mário Sérgio Cortella, que é um grande filósofo, muito conhecido, vocês devem conhecê-lo, falo muito dele em sala de aula. Né? Foi inventado um artigo atribuído a ele que gente muito inteligente compartilhou. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso, como eu detecto essa fake news. Né? Foi feito um artigo atribuído ao Cortella em que ele dizia assim, gente, não maltrate os políticos, eles estão perdidos tal como nós, está todo mundo perdido. Ou seja, meio que tirando a responsabilidade dos agentes públicos perante uma situação que exige deles a defesa da vida. Né? Então, vamos passar um pano aqui, está todo mundo perdido, gente. Tá, mas eles têm a obrigação de representar os interesses das pessoas. Né? Então,
a gente começa a ver coisas muito sutis. Algumas coisas são escancaradamente, a gente olha e fala, não, não pode ser verdade. Né? Aí a gente pensa em compartilhar só porque a gente concorda com aquilo. Né? E outras coisas são muito sutis. Espera aí, mas está tão bem escrito, eu acho que é do Cortella. Mas será que o Cortella falaria isso? Tal, tal. Até que o próprio Cortella, dias depois, falou, eu não escrevi nenhum artigo sobre isso. Né? Por que a fake news é um sucesso? Ainda falando em contexto, ainda pensando nesse momento que a gente vive. Professor Ralph, querido, Silvana Pepe, minha querida, tudo bem? Que bom ver vocês aqui, quanta gente bacana aqui. Por que a fake news é um sucesso, gente? Por quê? Porque ela se encaixa tanto a esse momento que a gente vive hoje. Né? A fake news se molda muito a esse momento em que a gente contesta tudo. Tempos líquidos. Não existe a verdade, existe a minha. Eu crio a minha, eu contesto o que eu quiser dentro da minha verdade. É só minha opinião. Quantas vezes não ouvimos isso? Ah, mas olha, gente, tem uma pesquisa que saiu aí que mostra que a questão da pandemia... isso é sua opinião. Não, eu estou me baseando em pesquisa científica, não é minha opinião. Não, mas isso aí é o que você acha. Né? Alessandra, querida, tudo bem? Oi, que bom, lá do mestrado. Delícia ver você aqui. Quanta gente legal. Então, assim, em quem eu me baseei para falar aquilo? Né? No que eu acho. Quantas vezes a gente ouve pessoas xingando outras, maltratando outras, ameaçando outras, e fala assim, é só minha opinião, é meu direito. Não, não é seu direito. Uma coisa é ter opinião. Opinião é argumento. Não existe opinião sem argumento. Opinião sem argumento é achismo. Né? E violência não se justifica. Violência não é opinião. Tá? Violência é crime. Né? Violência em palavras é crime. Né? O discurso de ódio é criminoso. Então a gente vê muita gente hoje colocando ódio nos discursos e falando é só minha opinião, é meu direito. Não é. Então a gente vive um momento em que tudo está nesse limbo do líquido, né? Nessa coisa que ela se molda, ela é efêmera. Né? O Bauman falava, nada é feito para durar. Né? Isso se soma à polarização, ao fenômeno digital, né, que a gente vive, e aí tudo se relativiza. E aí cabe um pouco uma frase que tô vendo aqui, o Gustavo está me dizendo, as pessoas só acreditam no que é conveniente a elas, não ouve ou procura os fatos. Exatamente, Gustavo. Eu ia falar uma frase que tem tudo a ver com o que você escreveu. Me engana que eu gosto. Né? Se eu concordo, não tem problema que é mentira. E já tem pesquisa mostrando isso. Tá? Se aquilo que é uma fake news está dentro do pensamento, do meu pensamento, enquanto ideologia, enquanto crença, o que acontece? Eu compartilho. Eu concordo. Só que não é assim que funciona. Tá? A mentira não é argumento. A mentira é uma enganação. A mentira, ela não deve ser uma ferramenta para nada. Nem para justificar aquilo que eu acredito. Essa é uma questão. Isso a gente tem que ensinar cada vez mais. Isso tem a ver com educação. A gente vai falar lá no fim da nossa conversa que educação é uma das saídas. Tá? Então, vivemos um momento que se eu concordo, eu compartilho. Eu não checo. Se eu desconfio, mas é tão legal. Isso não é certo. Essa é uma questão para a gente pensar. E aí entra a questão da ética. Né? O que é ético? Ético é pensar no bem comum. Né? Então, aí que vem alguém criticar, né? O verdadeiro me engana que eu gosto. Exatamente, Gustavo. Vem alguém criticar, não, mas eu concordo com isso. Tá? Como detectar a fake news? Essa é uma pergunta valiosa para a gente pensar. Né? Quem sou eu para dar dicas aqui? Estou trazendo pensadores para a gente juntos detectar alguns caminhos de como a gente consegue olhar para uma notícia, porque todos nós, vamos ser sinceros aqui, todos nós já tivemos algum momento que você olha e fala assim, será que isso é verdade? E aquilo é mentira. Né? Então, vamos desmistificar a ideia de que nós fazemos parte de algum grupo que detecta fake news a 1 metro de distância. Não. Elas são tão bem produzidas, elas são produzidas de forma criminosa muitas vezes, com utilização de robôs, com utilização de muita tecnologia e gente muito inteligente que está fazendo aquilo, né, que a gente não consegue detectar. Então, como a gente vai detectar?
Simone está me dizendo, Simone, querida, que bom você estar aqui, Simone Freitas, tem fake news que são verossímeis, como você comentou. Exatamente, se você não está confuso, não está bem informado, exatamente. Simone, você falou uma coisa muito importante, a gente precisa estar o tempo todo em alerta, o tempo todo desconfiando para checar aquilo. Não é também não acreditar em nada, porque aí a gente vira um ser mais chato do planeta, né? Mas é sempre desconfiar daquilo que chegou até nós e pesquisar. Não custa pesquisar. Né? É muito importante pesquisar. Então, como detectar? Eu trouxe aqui uma listinha de coisas para a gente pensar. Primeira coisa, buscar se informar por sites jornalísticos. O que são sites jornalísticos? Sites que eu digo, espaços em geral, tá? Sites, jornal impresso, revista, TV. Site jornalístico, ele tem a praxis do jornalismo. Ele faz. Tem coisa errada? Tem. Erram também? Erram. Tem notícia errada? Tem também. Tem defeitos? Tem, obviamente que tem. Mas busquem se informar por fontes jornalísticas, tá? Aquilo que você recebeu do WhatsApp, da tia, do tio, da irmã, do irmão, da família, depois do bom dia, todo dia, né? Aquilo que você recebeu de informação, cheque a fonte dele. Da onde ele vem? Ah, de onde você recebeu isso? Do WhatsApp. Mas você tem certeza que isso é verdade? Ah, não, mas foi minha tia que mandou, eu acredito nela. Tudo bem, a sua tia pode ter mandado com a melhor das boas intenções. Porém, quem fabricou essa notícia provavelmente não tinha boas intenções. A sua tia teve. E você pode até ter e mandar. Mas quem produziu não tinha. Ela produziu para te enganar. Porque te enganar vai te levar a algo, vai levar você a alguma atitude que vai favorecer esse grupo que criou essa notícia falsa. Então, busque se informar por sites jornalísticos. Os tradicionais servem. Os sites jornalísticos que há por aí, Folha, Estadão, Globo, os canais de televisão, e diversifique. Assista bastante. Né? A Alessandra está me dizendo, o WhatsApp é onde está a maior parte das fake news. Exatamente, Alessandra. Discutimos muito isso nas aulas. Né? O WhatsApp é o ninho da fake news. Porque o WhatsApp ele é customizado. O momento que a gente vive hoje, tem um livro muito interessante chamado O Filtro Invisível, do Elie Pariser. Elie Pariser, conheci esse livro maravilhoso através da minha querida professora Marli dos Santos, lá na Casper. E o Elie vai falar dos algoritmos, das formas como nós somos confinados em bolhas de pensamento único. Né? Querido Arthur, que delícia, você está lá em Portugal e está mandando esse recado aqui, que delícia, fico muito feliz de te ver aqui. Tá me dizendo aqui, que delícia estiver falando sobre um assunto tão urgente. Obrigado, querido, um beijo para você. Então, o Elie Pariser, que é um cara que é do mercado digital, ele vai dizer o seguinte, que nós estamos numa esfera em que a internet vem como uma forma de trazer a pluralidade. Ela tem um potencial de pluralidade gigante. Todos nós viramos emissores de comunicação com os nossos canais na internet. Né? Ela vem com uma proposta de nos tornar emissores de comunicação, ela traz tudo isso, porém, por trás dela há muitos outros interesses. Né? Por trás dela há muitos grupos gigantescos que comandam todo esse aparato tecnológico. Né? E aí, o algoritmo ele é o quê? Ele é a tecnologia que nos leva. Hoje ele está programado para nos levar a grupos afins. Então eu vejo nas minhas redes sociais aquilo que tem mais a ver com o que eu penso. Eu sou levado a grupos mais afins. Qual o perigo disso? Você vai falar assim, qual o problema disso? Legal, eu só vou ver pessoas que pensam muito parecido comigo, vai dar menos briga. Não é bem assim. Isso é um perigo muito grande, segundo o Pariser, no livro dele. O que acontece? Temas que deveriam ser trabalhados na esfera pública, com debate, com discordância, tá? Com conflitos e não confrontos, né? Fazem com que as pessoas recebam customizado aquilo, porque é customizado, né? Isso chega em grupos, as pessoas são divididas em grupos, né? Em que a notícia chega customizada para ela tem mais possibilidade de acreditar naquela notícia do que outros grupos. Ele é feito sob medida para aquela pessoa. Aquilo chega no pessoal dela. Nelson, querido, Nelson Ursi, grande mestre, bom te ver. O Cazé também está por aí, meu querido. A gente recebe customizado e a gente não discute. Isso fica dentro das bolhas. O que acontece? Assuntos que deveriam ser discutidos no público não são. O Pariser vai falar, por exemplo, discutir meio ambiente é uma discussão pública, é uma discussão que tem que ser feita no espaço público. O mundo tem que discutir meio ambiente, com diferentes pensamentos. O que acontece? Acabam se criando bolhas de pensamento único e não há discussão, não há dialética,
não há o contraditório, há só pensamentos afins, pensamentos parecidos. E aí eu tenho o radicalismo, eu tenho a polarização. Tudo vai para os polos, nada fica discutindo as formas diferentes de se olhar para a mesma coisa e até as formas de se criar um novo olhar a partir da divergência. A divergência é importante, né? Divergir é importante. E o que acontece com as bolhas? Tira-se do contexto do público aquilo que deveria ser discutido em público. E aí, a gente pode falar, mas o que nos leva às bolhas? Por que a gente é confinado em bolhas? Justamente aí entra uma questão fundamental para a gente entender o livro do Pariser. Chama-se o filtro invisível, que é o filtro bolha, né? Antes disso, o Cauê está me dizendo, essa ideia de usar meios de grande compartilhamento pode ser também para transformar uma mentira contada várias vezes e se tornar uma verdade? Sim, Cauê, a pós-verdade segue um pouco isso. Você relativiza os fatos e você cria algo que se reproduz tanto que vira uma nova verdade, sendo mentira. É isso mesmo, você falou, uma mentira repetida muitas vezes vira uma verdade. Aliás, isso é uma máxima de muitos ditadores, né? Gustavo está dizendo que o meio ambiente também polarizou. Muitas comunicações de líderes políticos é feito muito nas bolhas, né? Exato. Então, gente, pensando um pouco nessa questão, por que a gente é confinado em bolhas? Como que é a gente que escolhe? Isso é uma forma, Patrícia, oi querida, tudo bem? Vitória, que bom te ver aqui. Então, gente, isso é uma forma seguinte, ó. Por que a gente acaba confinado nas bolhas? Porque quando a gente navega na internet, a gente deixa rastros. Né? Nossos dados pessoais estão lá. Eu acho que vocês já devem ter visto um vídeo lá de Bruxelas, que é um cara que ele parece ser um bruxo, ele está numa tenda e ele adivinha as pessoas. Vocês já viram esse vídeo? Digitam lá no Google que vocês vão achar. Ele finge ser um bruxo, um adivinhador, né? E aí as pessoas passam por ele e ele adivinha tudo das pessoas. Características assim extremamente pessoais, extremamente íntimas delas. Ele fala até número de cartão delas. Aí ela fala, poxa, mas qual é o milagre disso? Aí cai uma cortina e aparece todo o aparato digital olhando os perfis dessas pessoas. Ou seja, a gente deixa a nossa vida na internet. A gente deixa nossos rastros pessoais. Esses rastros pessoais, eles não ficam à toa ali. Eles são, obviamente, utilizados, né, para que isso seja usado em favor de grandes grupos, né? Claro que se os grandes grupos que vendem, sei lá, roupas, souberem do meu gosto de roupa, souberem quando eu compro roupa, como eu gosto de comprar roupa, a roupa vai chegar customizada para mim, eu vou ter muito menos condições de senso crítico e falar assim, não preciso. Né? Aliás, nessa pandemia a gente percebeu quanta coisa a gente não precisa comprar. Né? Então, isso é usado contra nós mesmos. Né? Então, o que a gente tem que pensar é exatamente isso. O uso das nossas informações pessoais, dos nossos rastros pela internet, vai fazer com que isso seja utilizado em favor de um algoritmo que no momento está nos colocando em grupos afins, porque isso interessa, né? Há um controle maior por causa disso, e isso elimina o debate público de alguns assuntos que deveriam ser tratados em público, segundo o Pariser. Então, se informar em sites jornalísticos. O WhatsApp não é fonte, o Facebook não é fonte, o Twitter não é fonte. São plataformas de compartilhamento. Fonte é quem produziu. Tá? Então, a Folha de São Paulo é uma fonte? É. O Estadão é uma fonte? É. O Globo é uma fonte? É. Jornais, em geral, são fontes? São. Qual é a fonte primária? Outra coisa para a gente pensar. Às vezes o jornal é uma fonte secundária. Ela foi até esse dado através de uma fonte primária. Por exemplo, as estatísticas de pandemia. A fonte primária não é o jornal. A fonte primária é quem divulgou os números. E aí eu vou até a fonte primária. Então, buscar as fontes. Que fonte é essa? Quem é esse cara? Né? Outro dia eu vi divulgar o nome de um cientista japonês que afirmava que o vírus da Covid-19, o coronavírus, foi criado por um laboratório chinês. Tinha nome. Aí você vai procurar o nome do cara. Só que não tem fonte. Isso foi compartilhado em rede social. Tá, não tenho fonte. Começo a desconfiar. Quem produziu? Fonte primária, fonte secundária? Não tem. Jogaram na rede social. Então já começo a desconfiar. Segundo, quem é esse cientista tratado aqui? Coloca o nome dele no Google. Sai alguma coisa? Ele publicou isso em alguma revista científica? Porque para falar de ciência tem que ter alguma publicação científica.
né? Simone, checar, checar e checar, exatamente, Simone. Viramos todos checadores de informação, quase jornalistas, né? Quase investigadores da informação. Precisamos ter isso, porque senão a gente vai ser enganado. Então checa a fonte secundária, a fonte primária, da onde vem isso, quem é esse cara citado aqui. Desconfie, tá? Então buscar a fonte, entender que fonte de informação não é de onde eu recebi, e entender que quem compartilha pode ser cúmplice de uma mentira. Aí a Simone entende bem disso, né, Simone? Os advogados entendem bem disso. Compartilhar uma mentira, compartilhar uma incitação ao ódio, você é corresponsável por aquilo. Tá? Eu trabalhei muito em jornal e a gente tinha a responsabilidade, até pelos artigos de opinião que saíam no jornal. Fui editor-chefe 10 anos de jornal. Então, o artigo de opinião que sai, se ele ofender alguém, quem escreveu pode ser processado, e o jornal que publicou também, porque o jornal é responsável por aquilo estar lá. E essa é uma discussão para a gente ter hoje. As redes sociais também são responsáveis pelo que é publicado nela, e cabe a elas fazer um filtro do que é mentira, do que é verdade. Cabe a elas como responsabilidade da comunicação social que a gente exerce. Tá? Então, fonte, desconfiar e pesquisar sempre. Outra dica valiosa para detectar fake news: usar os fact-checking. Isso é muito importante, muito importante. O que são fact-checking? Checadores de fatos, checadores de informação. Onde eu busco eles? Nas próprias redes sociais, nos sites deles. Por exemplo, vou citar alguns, né? Aqui tem uma colocação. Como identificar? Porque, por exemplo, minha mãe sempre cai nessas fake news porque não tem essa informação. Boa. Kelly, acho que é Kelly. A gente está acostumado, existem pesquisas que mostram que as pessoas mais velhas são as mais suscetíveis a serem enganadas e a compartilhar informação falsa. Por quê? Porque elas são de uma época em que a gente ficava na frente da TV assistindo canais de informação. Então você sabe, aquilo lá é do canal de informação. O que o William Bonner está falando para mim é produção do Jornal Nacional, eu sei a fonte. A troca disso para o digital, onde você tem múltiplos emissores de comunicação, faz com que eu recebi, é a mesma lógica, não é? Na comunicação horizontalizada, todo mundo cria informação. Todo mundo vira emissor de comunicação e eu não consigo detectar com facilidade quem produziu aquilo. Porque a TV, ela tem uma responsabilidade sobre o que ela publica. Legal. O jornal também, a revista também, a internet, nos sites jornalísticos, ela tem endereço. A produção da fake news, ela não tem fonte. Ela é feita justamente de forma apócrifa. Justamente porque ela é feita de forma criminosa. Né? Então, quando a gente acredita no que a gente recebe, porque foi a fulana que mandou, minha amiga, pelo WhatsApp, eu uso uma lógica que eu tinha dos veículos tradicionais, que funcionavam na vertical, né? Ele emite e eu recebo, né? Só que não funciona mais, eu tenho que desconfiar mais. Né? Então, os fact-checking, voltando aos fact-checking, Lupa, podem dar um Google aí, Lupa é um fact-checking, boatos.org, fact-checking, Fato ou Fake, do Grupo Globo, UOL Confere, do Grupo UOL. Eu sigo esses 4. Os 4 eu sigo em todas as minhas redes sociais. O que esses grupos fazem? Eles checam as fake news que são publicadas naquela semana, naquele dia, e eles vão publicando o que é mentira. O artigo do Cortella, que foi criado, um artigo falso dele, foi uma agência de fact-checking que checou e falou: esse artigo não é do Cortella. Né? A Alessandra está me dizendo, tem fake news inclusive sendo produzidas como se fossem fontes oficiais. Exato, Alessandra. Isso é mais criminoso ainda, porque você cria uma falsidade da fonte. Né? Exatamente. Hoje rolou inclusive, eu vi um desmentido do governo de São Paulo falando que essa quarentena que eles fizeram uma mudança no confinamento para alguns comércios abrirem e tal, dizem que fizeram uma notícia falsa em cima disso, compartilhando para muitas pessoas, e o governo veio desmenti-la. Então, bem interessante o que você falou, Alessandra. O fact-checking, ele vai publicar sempre, ele faz uma checagem diária de fake news, e você pode sugerir também. Se você recebeu uma informação, você não tem certeza, manda para eles vão checar. São agências, são redações criadas para checar fatos. É interessante, né? É um novo modelo de trabalho que... Felipe, querido, grande beijo, adorei o que você escreveu. São grupos de comunicadores, isso é um novo modelo de trabalho para comunicadores, que vão
checar informações se elas são ou não verdadeiras, se elas são ou não confiáveis, tá? Então, sigam os fact-checking. Eles ali vão colocar a notícia quando é checada. Olha, nós não achamos nenhuma comprovação científica de que o vírus foi criado na China. Ponto. Não tem, tá? Então é legal acompanhá-los. Outra coisa que chegou no Brasil agora, essa semana passada, é o Sleeping Giants. É uma empresa que ela checa as empresas, tá? Ela é um grupo que checa as empresas que patrocinam sites noticiosos, falsos noticiosos, né? Sites de fake news. Então ela revela empresas que estão anunciando em sites mentirosos, em sites que contêm fake news. Isso é muito interessante, porque aí você pode fazer uma pressão como consumidor a essas empresas. Olha, eu não vou comprar o seu produto se você financiar, se você patrocinar a fake news. Isso é uma novidade que chegou no Brasil e também é legal a gente seguir, tá bom? Então, checar fake news, isso, olha, se informar por site jornalístico. Flávio, olá querido, tudo bem? Se informar por site jornalístico, buscar a fonte da informação, qual a fonte primária da informação, desconfiar sempre, pesquisar sobre o tema, diversificar as fontes jornalísticas, não acreditar em uma só. É muito bom a gente comparar o contraditório, tá? Amanda, beijo querida, bom te ver aqui. Usar os fact-checkings são importantes, tá? E esse novo, o Sleeping Giants, que vai falar sobre empresas que bancam sites enganosos, tá? Então, 5 dicasinhas aí pra gente pensar em detalhar fake news. Se alguém tiver mais ideia, coloca aqui que eu leio, tá? E como enfrentar as fake news pra gente ir fechando essa nossa conversa? Como enfrentar as fake news, tá? Eu trouxe aqui 4 ideias pra gente pensar, tá? A primeira coisa tá no livro do Pariser. O Pariser defende. Ele diz que ele sempre acreditou na internet como um canal plural, mas que não está acontecendo por conta dos algoritmos, por conta das bolhas, por conta daquilo que é o tema do livro dele, né, o efeito bolha. Né? Ele diz que a gente deveria lutar por um controle social da mídia, das mídias sociais, das mídias digitais. O que é esse controle social? O controle social é o seguinte, aquilo que é meu dado pessoal, você, empresa, grupo de comunicação digital, não pode usar. É meu. Né? O Felipe está colocando uma questão aqui. Como prevenir pessoas que são mais vulneráveis às fake news? Pois é, Felipe, eu acho que nós precisamos de uma nova alfabetização para a mídia. Tá? Uma reeducação. Né? Exato, ó, tios, avós, pais, eu vejo, às vezes minha mãe me manda coisas, isso é verdade, ainda bem que ela é super desconfiada, eu adoro isso, né? A Salete está dizendo disparadores de fake, sim, tem como rastrear, Salete, e eu também estou falando disso aqui, eu vou dar uma dica também da gente pensar em como rastrear, em como criar mecanismos disso, né? A gente precisa criar uma nova cultura diante dessa nova mídia, tá? Que a Alessandra aqui matou a pau. A alfabetização midiática, é isso, né? Nós precisamos de uma alfabetização midiática que não é só para criança, é para adulto também. Nós precisamos nos alfabetizar diante dessa nova realidade. Então, lutar por um controle social dos meus dados pessoais. Eu não quero que os meus dados pessoais me levem a bolhas, me levem a grupos de afinidade, que me tragam anúncios que eu fico mais suscetível a eles. Né? Então, esses dados são meus, não é porque eu deixei esse meu rastro na rede social que você vai usar isso contra mim. Então, isso é um direito. É mais ou menos assim, da mesma forma como a gente evoluiu no Código de Defesa do Consumidor, no mundo analógico, nós temos que criar um Código de Defesa do Consumidor digital. Tá? Fatos e fakes, quais os demais sites de pesquisa? Então, eu citei, Claudete, eu citei aqui o boatos.org, eu citei aqui o Lupa, o Alconfere, Fato ou Fake. Se você tiver mais aí, mande. Sobre a não obrigatoriedade do curso de jornalismo, fez crescer essa onda de fakes. Gustavo, essa pergunta sua é interessante, né? A não obrigatoriedade do curso de jornalismo fez com que aumentasse as fakes? Isso tem a ver com a profissão estar mal vista? Eu acho que não, porque se você olhar para o jornalismo não é uma fonte de fake. Né? O jornalismo tem seus erros, o jornalismo tem o seu alinhamento, não o jornalista em si, mas o veículo que ele trabalha. Né? Bia, querida, obrigado.
Já vejo aqui, antes que pule aqui o que você falou, deixa eu ver aqui, ó. Um ponto preocupante também é que mesmo as pessoas com acesso à informação não conhecem muitos movimentos organizados da internet, como a cultura de fóruns anônimos. Sim, o anonimato, os fóruns criados. Boa, Bia, você colocou uma coisa muito importante também. Mas a gente precisa criar essa cultura da gente checar a informação através dessa... voltando à pergunta do Gustavo. A questão da obrigatoriedade de jornalismo, Gustavo. O jornalismo em si, ele tem uma prática diferente da produção de fake news. A prática do jornalismo busca o interesse público, e a gente pode fazer muitas críticas aqui à forma como o jornalismo trabalha, porém ele tem uma forma diferente. A questão da obrigatoriedade ou não do diploma interferiu em muitas coisas dentro do jornalismo, inclusive essa questão da pouca procura pela profissão, mas a questão digital também coloca o jornalismo em xeque, o jornalismo e todas as comunicações, né? A gente está numa era de mudança profunda. Só que no momento que a gente vive hoje, nunca precisamos de tanto jornalismo. Nunca precisamos de jornalismo como precisamos hoje. Por quê? Porque as informações corretas sobre a pandemia, por exemplo, informação pode matar e pode salvar vidas nesse momento, está no jornalismo. O grande olhar para os fatos de forma correta está mais no jornalismo que em qualquer outro lugar hoje. Então a gente precisa do jornalismo. E eu não acho, Gustavo, que foi a questão de o diploma não ser mais obrigatório, né? Acho que isso teve efeitos negativos, mas não é na questão do fake news. A questão da fake news ela surge nesse contexto do mundo digital em que todos somos emissores de comunicação. Todos produzimos informação, muitas vezes foram informações falsas, tá? Então, controle social, tá? Nunca precisamos tanto de jornalismo e ciência, Alessandra, perfeito, né? Amanda, interferiu principalmente não valorização da profissional no mercado. Também, Amanda, sim, tem também essa discussão, mas eu não acho que tem uma ligação direta com a produção de fake news. A produção de fake news é um fenômeno do mundo digital, que a gente precisa se educar para ele, tá? Então, o controle social que o Parisé vai falar é assim: eu, enquanto pessoa física, não quero que os meus dados pessoais sejam usados pelas redes, tá? Então, é muito importante a gente ter esse controle. Cobrar das redes sociais. Cobrar que as redes sociais me avisem quando aquela notícia não tem fundamentação. Cobrar que as redes sociais eliminem violência, informação falsa, informação caluniosa, que você possa denunciar e que aquilo realmente haja um efeito, o canal vai lá e tira aquilo do ar, ou que haja um mecanismo, mesmo que automático, de tirar isso de alguma forma do ar, de penalizar a pessoa que fez aquilo, tirá-la por um tempo da rede, enfim, que as empresas que comandam redes sociais tenham responsabilidade daquilo que elas estão colocando dentro delas. Afinal de contas, elas são também responsáveis por aquilo que sai. Mas isso é produzido por todo mundo. Tudo bem, mas quem que dá a plataforma para a gente usar? É o grupo dono da rede social. Quem que lucra com tudo aquilo que a gente produz de conteúdo? É a rede social. Então ela tem sim responsabilidades diante do que é publicado ali. E a gente tem que cobrar isso dela. Isso é o controle social que o Parisé defende. Outra questão é a ação do Estado. É a legislação, é a fiscalização, é a punição de quem produz notícia falsa. Pensar numa legislação que olhe para as fake news como um crime. Fake news é crime. O Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal agiram hoje dessa maneira. Fake news, não. Não é assim que funciona. Fake news muda a realidade, gente. Fake news é muito perigosa. Fake news mata nesse momento da pandemia. Então, o Estado tem que agir. Nós devemos cobrar isso do Estado. A mentira não é uma plataforma possível para levar a gente a nada. Então, ação do Estado, outro caminho. Já citei dois aqui. Controle social, ação do Estado. E da sociedade cobrando do Estado. A outra questão, gente, educação. Nós precisamos nos reeducar perante essa nova tecnologia, perante esses novos desafios que surgem da internet, que surgem desse novo canal, desse novo meio totalmente diferente, e saber usar esse canal para que haja mais pluralidade em vez de menos pluralidade. A gente não tinha esse mecanismo antes e de repente você tem um mecanismo fantástico que não gera pluralidade de opinião, pelo contrário, gera radicalismos, gera ódio, gera violência. Né? Não tem, é paradoxal, porque se a gente ganhou a condição de um veículo de comunicação dentro das redes, né, por que a pluralidade não é uma característica principal? Não é.
né? A polarização, é o ódio, é o confronto o tempo todo. Né? Isso precisa mudar de alguma forma. E a gente precisa pensar nisso como educar pessoas críticas diante daquilo que vem, né? Críticas diante da informação que recebem, e que trabalhem uma coisa que eu não posso deixar de mostrar ele, né? Paulo Freire, né? Paulo Freire já falava disso antes da internet, que isso aqui é extensão comunicação, isso aqui é a importância do ato de ler. O Paulo Freire é um dos maiores autores do mundo e ele trabalha uma questão muito legal chamada dialogismo. Ele fala que a comunicação, por natureza, ela é dialógica, ela acontece na horizontal, é o respeito entre quem comunica, quem recebe a comunicação, é a forma de eu entender o outro na sua condição. Então, ensinar dialogismo, ensinar que a opinião contrária não deve ser combatida. Né? A diversidade ela é importante, a diferença é fundamental ao ser humano. Sem a diferença eu não construo nada. O pensamento único é estúpido. Né? A máxima toda unanimidade é burra. Né? Então, Paulo Freire já falava disso. Nós precisamos pensar numa educação que nos ensine a dialogar. E aqui a importância do ato de ler, ele fala uma coisa muito linda que é: o meu contexto precede o texto. Ou seja, o que eu vou aprender com as técnicas de interpretação de texto, para a minha própria alfabetização, ela vai levar o meu contexto de vida que eu tenho desde criança para um patamar em que eu posso transformar o mundo. Né? Transformar o mundo dialogando com as diferenças, aprendendo, somando. Paulo Freire também, é dele uma frase que eu amo, né? A diferença sempre me ensina, até quando eu discordo totalmente dela. É só a diferença que me ensina, porque se eu ficar no meu pensamento único, eu nunca vou evoluir. Né? A diferença sempre tem a ensinar, eu sempre aprendo com a diferença. Né? Então, educar para o diálogo, educar para a dialética, né? É a mídia educação, né? É a gente pensar em educar para essa nova forma de se comunicar que tem hoje no mundo digital. Então, educação. E, por fim, uma educação que, a quarta ideia que trago aqui para a gente pensar junto é a prática da ética. A prática da ética como uma forma fundamental da gente praticar comunicação social. Né? Os livros do Paulo Freire, Amanda. A importância do ato de ler, maravilhoso. E extensão ou comunicação. Esses dois ele vai trabalhar coisas muito legais para a gente pensar. Então, prática da ética. Lembrando o que é ética, lá do Aristóteles, né? Lá na Antiguidade Clássica, a ética é a prática de virtudes. O que é virtude? Virtude é a prática do bem comum. Pensar na ética como algo do bem comum. Eu não posso usar a mentira, mesmo que eu concorde com ela, porque eu vou prejudicar pessoas e eu não devo fazer isso. Isso vai contra o princípio ético. Né? Então, a ética é fundamental para a gente pensar a construção desta sociedade mais vacinada, usando um termo que a gente está procurando tanto hoje, né? Vacina, pelo amor de Deus, né? Pelo amor da ciência, né? Vacinada para a fake news, com mais condição crítica, senso crítico diante daquilo que está sendo passado, diante daquilo que está sendo colocado nas redes. Tá? Então, a educação é uma base. Já há uma tendência mundial hoje nessa questão da mídia educação, já tem muitos projetos nesse sentido, da mídia educação, né, de você educar para a mídia, criar pessoas capazes de entender essa nova realidade. E aí, para fechar, que já está acabando o nosso tempo, uma frase do próprio Aristóteles, né, nosso caráter é resultado da nossa conduta. Né? Então, eu tenho que ser o exemplo, né, e não só pregar. O que a gente vê muito hoje são pessoas pregando coisas maravilhosas nas redes, mas elas muitas vezes fazem isso através de notícia mentirosa, de embasamento mentiroso, e isso não é ético. Né? Eu tenho que ser o exemplo daquilo que eu quero seguir. Né? Aí fazendo um pouquinho de filosofia, né? Eu não posso simplesmente ficar cuspindo verdades, muitas vezes não embasadas em realidade, não embasadas em pensamento científico, para falar de ciência, por exemplo, né? Mas eu tenho que ser o exemplo daquilo que eu estou pregando, porque senão eu incorro em compartilhar dessa mesma tragédia que é a fake news. Enfim, essa foi a ideia, espero que vocês tenham
que vocês tenham curtido. Adorei participar. Obrigado ao Senac pelo convite. Curti muito. Espero que a gente faça outras. Gostaram, gente? Acharam bacana? Curtiram a ideia? Tem algo mais a dizer? A gente tem mais um tempinho. Professor Fernando, obrigado, querido. Obrigado. Fico feliz. Eu tentei aqui embasar, eu tentei trazer alguns autores para a gente pensar um pouquinho nesse que é a fake news hoje. Ela é um dos principais vilões desse mundo tão odioso, tão odiento, e os efeitos dela são muito maiores e mais destrutivos do que a gente imagina. A fake news é hoje um dos maiores inimigos da humanidade. Né? A gente precisa olhar para ela dessa forma e precisamos criar mecanismos. Precisamos acreditar como educadores, como alunos, como professores, como pesquisadores, como cidadãos. Né? Precisamos entender que sem verdade não há caminho. Né? E a gente pode até discutir vários lados de se olhar a verdade. Né? Existem muitos lados de se olhar a verdade. Eu posso ver de um jeito ou de outro, mas existe uma verdade factual, existe uma verdade científica. Né? Existem fontes que eu devo recorrer e que combatam o achismo. Né? Henrico, querido, beijão, obrigado por todos vocês. Não deu para citar todo mundo, que aparecia tanta gente aqui. Felipe, obrigado, Karina. Fico muito feliz que vocês estejam... Salete, adorei isso, o vírus da atualidade. Eu acho que a infodemia é tão mortal quanto a pandemia, porque essa pandemia vai passar. E a fake news continua, ela vai para outros lados, ela vai pegar outras coisas, ela vai se embasar em outros fenômenos que acontecerem com a gente. Então ela é uma luta constante que se combate com educação, com ética, com postura cidadã. A gente precisa entender que a internet continua sendo um espaço de cidadania. O que eu faço ali, eu tenho responsabilidade por tudo aquilo que eu coloco ali, por tudo aquilo que eu compartilho. Eu sou responsável pelo que eu compartilho. Né? Todos nós somos. E se eu compartilho mentira, eu sou mentiroso. Né? Mesmo que seja sem perceber. Por isso que a gente tem muita responsabilidade para lidar com isso. Tá bom? Os livros do Paulo Freire... Opa, a Alessandra está me dizendo que os livros do Paulo Freire são sem custo na versão digital para quem tem Amazon Prime. Fica a dica. Ok, muito bom. Tem muitas coisas do Paulo Freire que você consegue... o Instituto Paulo Freire tem um acervo muito legal do trabalho deles. Inclusive, eles estão fazendo um curso agora digital, Paulo Freire em épocas de fake news. Eu estou fazendo esse curso, inclusive, com publicação de artigo no e-book deles. Obrigado, gente. Adorei o papo. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei tanta gente aqui presente. Um grande beijo para todos vocês e até a próxima, tá bom? E combatam a fake news. Sejam multiplicadores dessa causa pela vida. Beijos, queridos, queridas. Encerrar, Woody?